Depois que você der um abraço, você pode sentar. Meus irmãos, nós temos conosco algumas pessoas nos visitando. Eu conversei agora há pouco com o casal, com o Edson e a Isabel. Esse casal veio de Rancharia. Ele já disse que já esteve aqui já uma vez, mas eu quero representá-los então à igreja, porque eu não me lembro deles, não me lembrava. O casal pode ficar de pé com a filhinha lá, o filhinho, não sei, por favor. Deus abençoe, queridos. É um prazer ter vocês aqui, viu? Vocês estão em casa. Deus abençoe. Pode sentar. Nós temos também a Beatriz Risse. Onde é que está a Beatriz? Cadê a Beatriz? Está ali. Deus te abençoe, filha. Que alegria ter você, viu? Deus abençoe muito seu coração. Também nós temos a Eunice Fonseca. Está ali com a Sandra. Deus abençoe você, Eunice. Deus te abençoe. Queridos, agora nós vamos oferecer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. A palavra de Deus diz assim em Provérbios, capítulo 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus irmãos, este mês agora de outubro, a igreja não alcançou a sua meta de autossustentação. Considerando que o primeiro domingo nós não tivemos o culto porque foi a eleição. No segundo domingo nós tivemos aqui um auditório muito pequeno em consequência do tempo. E aqueles irmãos que não contribuíram acabaram não trazendo. Nós tivemos problemas em vários setores, em vários segmentos. Então eu gostaria de fazer um apelo para você, meu irmão, que não entregou, para entregar, porque nós temos compromissos sérios, não é isso? A Nilza, que é a tesoureira, você quer falar sobre isso, Nilza? Vem cá, vem cá. Ela é a tesoureira. Aí ela fica lá num jogo de cintura, coitada. Ela sofre, porque tem credor, tem que pagar. E aí, como é que faz? Não, tem que falar aqui. Não. Eu seguro você. A hora que o pastor falou lá em cima, aquela hora que as coisas, o que a igreja está pensando em fazer, ele sentou e eu vim perguntar para ele: pastor, eu posso falar para a igreja que o teu salário está atrasado? Esse mês nós não conseguimos pagar o salário do pastor, porque entrou pouco dinheiro esse mês, vinha vindo certinho até aqui, estava dando certinho pagar todas as contas. Esse mês pagou tudo, todas as outras contas, mas o salário do pastor ficou para trás. O conselho sabe, porque eu mandei, né? O relatório, então o conselho sabe que o pagamento do pastor está atrasado, mas a igreja não sabe. Então, se tem algum irmão que está com dízimo atrasado, não entregou esse mês, né, que esse mês foi o mês que mais foi menorzinho o dízimo do ano todo. Então, aquele irmão que não entregou o dízimo ainda, se puder entregar, para a gente pagar o salário do pastor essa semana ainda. Tá joia, minha irmã. Olha lá, irmãos, vamos, segura seu envelope aí, vamos orar, vamos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas agora para Deus. Reverendo Cícero, ora, faz para nós essa oração. Senhor Deus, nós queremos buscar a Tua face neste momento, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir que abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Abençoa a nossa casa, o negócio. Pai, põe a Tua mão e abençoa os dízimos e as ofertas. Recebe a gratidão por todo o bem que nos tem feito, Pai.
e abençoa a tua igreja, de forma que todos que recebem de ti todo o bem possam ser generosos. Em nome de Jesus, nos abençoe com a tua bênção. Nos abençoe, ó Deus, com aquilo que vem do alto dos céus, de forma que temos abundância na tua casa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé. Enquanto a gente canta, a gente faz a caminhada até ao gasofilácio, entregando ao Senhor. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado acabou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado acabou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui porque Tu és a nossa fonte, uma fonte inesgotável, Senhor. E a cada dia o Senhor tem jorrado mais das águas do Espírito sobre a nossa vida. E a Tua palavra diz que aquele que tem sede, venha e beba. E aquele que tem sede possa beber nessa noite das águas que vêm do trono de glória do Senhor. Das águas que vêm, Senhor, da Tua presença.
Oh Deus, o Senhor Jesus disse: eu sou a água da vida, eu sou a água que mata a sede. Amado, se você tem sede nessa noite, tome posse das águas, da fonte de vida que é o Senhor Jesus. Aleluias. Amado meu, Amado meu Senhor, meu Senhor, estou aqui para te ferir. Todas as minhas fontes estão em ti. todas as minhas fontes estão em ti. Meu Jesus, Meu Jesus, entrego a ti meu coração. Tu és a fonte, Senhor. és a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. És a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. És a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. És a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Amado meu, Amado meu Senhor, meu Senhor, estou aqui para te servir. Todas as minhas fontes estão em ti. todas as minhas fontes estão em ti. Meu Jesus, Meu Jesus, entrego a ti meu coração. Tu és a fonte, Senhor. és a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. És a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. És a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. És a minha fonte. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Mais uma vez. Tu és a fonte, Senhor. És a minha fonte.
és a fonte, Senhor. Declare que Ele é a fonte da tua vida. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Mais uma vez. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Oh Deus, Tu és a nossa fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor, que jamais secará. Tu és a fonte, Senhor, que jamais nos abandonará, Senhor. Que nessa noite, Pai, pessoas aqui possam estar entregando as suas vidas a Ti, Pai, e experimentando dessa fonte inesgotável. Oh Jesus, queremos estar perto de Ti, Pai. Queremos nos aproximar perto de Ti. Queremos Te louvar, Te adorar. Não importa a circunstância, queremos dar o nosso melhor ao Senhor nessa noite. Aceita, Senhor. Oh Jesus, convido você a estar mais próximo do Senhor. Não importa as circunstâncias que você tem passado, não importa os momentos difíceis. Ah, meu amado, Ele está aí te abraçando. Ele está aí te acariciando com o amor dEle, com o calor dEle. Não importa a circunstância, adore ao Senhor. Aleluias. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés,
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda por tudo que Ele tem feito na sua vida. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. Recebe, Senhor, a adoração nessa noite. Recebe o louvor. Recebe, Senhor, ações de graças. Recebe da tua igreja, Pai. Se conosco. Fala conosco agora através da tua palavra, que é poderosa para transformar, para salvar, para curar vidas. Oh Deus, usa o teu servo, e que nessa noite possamos entender o recado que o Senhor tem para nós, como igreja do Senhor. Fala conosco, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, antes de eu chamar as crianças para cá, eu quero lembrar à igreja que nós estamos cada vez com dias mais quentes. E beber água é um recurso natural, é uma necessidade. E nós temos um bebedouro aqui no fundo, que abastece a igreja, dá para todo mundo beber água, ninguém bebe água morna. Tem água suficiente para todo mundo. É um bebedouro para suprir uma empresa com 300 pessoas no horário do rush. Então, você pode beber água à vontade. Porém, eu saí aqui também para beber água. Encontrei alguns meninos vindo com os copos para cá. Eu os fiz voltarem, beber água lá e jogar o copo lá. Meus irmãos, eu estou falando isso antes das crianças irem para lá, porque para os meninos, as meninas, jovens e adultos, irmãos, bebam água à vontade, mas não traga para o templo. Aqui dentro, não. Lugar de beber água é lá, aqui não. Tá certo? Você causa alguns problemas quando você traz água para dentro. Quando você traz a água, você desperta em mim vontade de beber água.
Se você traz o teu copo para beber aqui, eu também posso. Complica, porque os copos são frágeis, é possível derrubar, esse chão não é para água, e nós queremos fazer um apelo para que você não beba água aqui dentro, beba lá fora. Foi claro, irmãos? Agora todas as crianças até 10 anos, venham para cá. Muito bem, vamos falar com Deus? Estende a sua mão para cá. Querido Pai, agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Aqui dentro do templo, neste local adequado aos adultos, e também num outro compartimento do templo, numa palavra especial às crianças. Fala com elas lá e conosco aqui. Abençoa profundamente cada um de nós nesta noite. Especial, Pai, em especial. Abençoa cada menino e cada menina. E que as professoras sejam cheias do Teu Espírito Santo para levar estas crianças a uma entrega sem reservas e fazer de Jesus Senhor e Salvador delas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode ir. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 12. Atos, capítulo 12. Começando pelo verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isto foi agradável aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro. E aqueles dias eram comemorados eram comemorados os dias dos pães asmos. E tendo-o feito prender, o lançou na prisão. E entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou a Pedro de lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e o anjo lhe disse: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo disse mais: põe também a capa e me segue. Então, saindo, seguia Pedro o anjo,
não sabendo que era real o que se fazia por meio daquele anjo. Antes, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Até o verso de número 14. Numa dessas quintas-feiras de trás, eu peguei exatamente esse texto para trazer uma meditação. Esse texto mexeu tanto comigo, que eu achei que ia desenvolvê-lo e falar à igreja toda. Além daquilo que eu enfatizei no culto de quinta-feira. Sabe, irmãos, existem situações em que nós pensamos que não tem mais nada para fazer. São situações definidas. Quantas vezes você já se viu imobilizado, atado, amarrado? Quantas vezes você se viu numa situação em que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É uma sensação terrível de impotência. Parece que os problemas são gigantes. Tentar resolvê-los é o mesmo que sermos consumidos por eles próprios. Diz a Bíblia que Pedro estava com os pés e as mãos amarrados. Pedro era vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Ou seja, tinham 16 homens cercando Pedro. Se considerarmos que era a máquina mortífera da época, era a guarda mais violenta que o mundo já conheceu em todos os tempos. A guarda romana era fera. Mas não era uma guarda, eram 4 de 4. Escapar daquela situação era impossível. Arquitetar um plano para sair, nem James Bond, nem 007, nem Mr. X, ninguém poderia resolver aquela situação que o Pedro estava vivendo. Tudo conspirava contra o Pedro. Diz a Bíblia que o Pedro foi preso pelo próprio Herodes, que pensava em apresentá-lo ao povo para condená-lo. Estevão, Jesus, Tiago, todos já tinham sido condenados pelo povo. E agora era a vez do Pedro. O Pedro era a bola da vez. E Pedro talvez estivesse pensando que era realmente o seu fim.
A multidão aguardava ansiosa, ajuntando pedras para arrebentar de vez com a cara do Pedro. Embora esse fosse o plano de Herodes, embora esse fosse o plano do povo, embora esse fosse o medo do Pedro, não era o plano de Deus. E a última palavra é sempre de Deus. E assim como aconteceu com Pedro, quando achamos que está tudo perdido, Deus entra em ação numa força vigorosa, extraordinária e nos livra de todo o plano arquitetado contra a vida da gente. Quando nós não podemos fazer absolutamente nada, Deus entra em cena e faz tudo. Olha aqui para mim. Você já tentou tudo? Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 12. Fica aberta. Não é para ler, a menos que eu mande. Presta atenção em mim, olha aqui nos meus olhos. Se firme. Sabe, irmãos, o que é que podemos fazer quando não há mais nada para fazer? O que é que eu posso fazer quando não tem mais nada para fazer? Não parece uma coisa paradoxal, estúpida, absurda? Se não tem nada mais para fazer, o que é que se pode fazer? E aí, a gente vai aprender com esse texto que Lucas escreveu, como é que Pedro escapou da prisão. Nós vamos aprender que é possível fazer alguma coisa quando não tem mais coisa nenhuma para fazer, para a gente sair do nosso cárcere. Se não, vejamos, a primeira coisa que a gente tem a fazer quando não tem mais nada para fazer é confiar que você está sendo guardado por Ele. Olha bem, meus irmãos, você está com a Bíblia aberta? Olha o que diz o versículo de número 5. O versículo de número 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Olha que coisa. O Pedro não estava preso no cárcere, o Pedro estava guardado no cárcere. E o interessante é que no versículo anterior, tendo feito prender, o lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados para o guardarem. Pedro estava guardado num sistema de segurança tão forte que ninguém poderia lhe tocar sem passar pela guarda. Que coisa! A primeira coisa que precisamos saber é que nestas horas precisamos confiar que Deus está nos guardando. A igreja e o próprio Pedro estavam com ele em oração. A igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso por maldade do Herodes, e a igreja então vai em oração e se dobra em oração por ele. E o Pedro não está fazendo excursão naquele presídio. E sobre isso eu vou falar já já. Sabe, irmãos, a igreja orava para que Deus fizesse a vontade dele sobre a vida do Pedro. Os soldados pensavam que ninguém os venceria, ninguém seria louco para invadir aquela prisão e tirar Pedro da mão deles. A multidão esperava pelo amanhecer para condenar o Pedro, mas foi justamente isso que Deus achou.
Foi exatamente por causa disto que Deus achou melhor guardar o Pedro. Se o Pedro estivesse à mercê da multidão, ele seria massacrado, ele seria apedrejado, ele seria vilipendiado, ele seria ultrajado, ele seria morto. Que coisa! Presta bem atenção. O texto não diz que o Pedro estava preso, e sim que Pedro estava guardado no cárcere. Sabe, irmãos, isso daqui prova que Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Quando nós pensamos que está tudo dando errado, Deus pode consertar. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o que escreve Paulo aos Romanos no capítulo de número 8. Responde para mim. Parece que está tudo dando errado na sua vida? Que tipo de prisão que você está? Você sabia que Deus te conduziu a esse tipo de cárcere para te guardar? Essa é a primeira lição. Mas o que é que eu posso fazer quando nada parece que dá certo? Quando não tem nada mais para fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que confiar que Deus está me guardando. Mas em segundo lugar, diz a Bíblia no verso de número 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meu irmão, a segunda coisa, quando parece que não tem mais nada para se fazer, ore. Se você orar, as coisas vão mudar. É preciso que a gente faça oração, e diz a Bíblia, oração incessante. Olha só, mas havia oração. O diferencial nesse texto é este mas, porque ele abre espaço para algo que faz a diferença nas nossas vidas, que é a oração. Irmãos, o mundo não sabe, não conhece que a grande arma do crente é a oração. O diabo sabe do que é capaz um crente quando ora. E por isso, ele faz de tudo para você não orar. Ele faz de tudo para você quando orar, e orar depois da 1h da manhã, depois que você fez de tudo, você está um prego, aí você vai orar, aí dorme, ronca. Ele sabe que quando você ora, o céu para te escutar. Eu fico pensando a respeito de Daniel, que tinha 70 províncias, ele era prefeito de 70 cidades. E diz a Bíblia que ele parava 3 vezes no dia, fechava a agenda e ia orar. E quando ele orava, o céu o ouvia. De modo que quando ele entra em crise, passa pelo aperto, e é guardado naquela cova, o céu diz, o meu servo precisa de nós. Meu irmão, você não sabe do poder que tem a oração de um crente, do poder que tem a oração da igreja, e quando a igreja faz isso de forma incessantemente. Muitas pessoas passam por situações difíceis, mas não estão dispostas a orar. Querem que o pastor ore, que as irmãs de oração intercedam, ou até vão ao culto, fazem campanha esperando que Deus age imediatamente. Meu irmão, não é assim não. Deus não tem que fazer as coisas do seu jeito, Ele faz na hora dele. Tudo que eu tenho que fazer é orar insistentemente até que o céu seja movido e a bênção aconteça. Precisamos aprender aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses: orar sem cessar. Você está disposto a pagar o preço da oração? Olha só, mas diz o versículo de número 6, enquanto Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Presta bem atenção. O que é que eu posso fazer? Quando não tem mais nada para ser feito,
O que é que eu posso fazer quando nada dá certo na minha vida? Eu devo confiar que Deus está me guardando, eu devo orar insistentemente e incessantemente, mas veja o verso de número 6, eu preciso aprender a descansar. Naquela noite, diz a Bíblia, que o Pedro dormia. Responde aqui para mim. Você dormiria sabendo que vai ser executado amanhã? Sério, seja honesto. Você dormiria sabendo que você está no corredor da morte, você vai ser executado amanhã? Dormiria? Dormiria nada! Mas diz a Bíblia que o Pedro dorme. Não é sem razão que ele vai escrever mais tarde na sua epístola, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Pedro tinha experiência de saber que alguém cuidava dele. E mesmo diante do drama, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da morte, mesmo sabendo que a sua vida estava sendo colocada na linha de tiro, ele dorme. Diz a Bíblia que ele descansa. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, o Pedro dormia. Imagina só. Se nós confiamos em Deus, precisamos de fazer como Pedro. Não adianta se apavorar, não adianta ficar preocupado, não adianta tomar Lexotan, não adianta não. Você precisa descansar. Descanse. É o que fez Pedro. Se nós confiamos em Deus, nós podemos descansar nele. Você pode dormir tranquilo, pois inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Meu irmão, não adianta você ficar desesperado pela fazenda que não vem, pela casa que não chega, pelo emprego que não apareceu. Ele dá enquanto você dorme. Ou qual de vós pode mudar o curso da vida 1 centímetro sequer por causa da preocupação? O que é que eu posso fazer quando nada dá certo? Eu tenho que confiar que Deus está me guardando, eu tenho que fazer oração incessantemente, eu tenho que aprender a descansar no cuidado dEle. E diz o versículo de número 7, olha aí, como é que diz o versículo de número 7? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Ah, meus irmãos, quantos anjos você tem visto na sua vida? E aqui nós começamos a ver a ação de Deus, quando envia o anjo. Primeiro você deve confiar que a sua vida está guardada. Depois você deve fazer oração incessante. Você tem que descansar no Senhor, sabendo que a sua vida está nas mãos dEle. E a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Está escrito aos Hebreus isto: os anjos são ministros de Deus a meu serviço, ao seu serviço. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E quando Pedro está lá, não tem o que fazer, ele confia, ele descansa, ele ora, e Deus manda o anjo. Deus manda o anjo. Ah, meus irmãos, tenhamos certeza de que os anjos de Deus estão juntos para nos proteger, para nos abençoar. Mas não é só isto. Olha aí na sequência do versículo, e diz assim, olha só: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tudo estava escuro.
Não era uma luzinha de vela, não. Era um breu. Tudo estava escuro. Os guardas não dormiam, mas o Pedro dormia. Mas quando o anjo aparece, diz a Bíblia que uma luz ilumina e incomoda os olhos do Pedro. O Pedro acorda. Há momentos em que nós não vemos outra alternativa sequer para agir. Não há uma luz no final do túnel. Tudo está escuro. A gente não vê caminho para seguir. A gente não vê saída. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, de que nesses momentos de dificuldades, nós também temos que ter luz, e a nossa luz é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nesses momentos de dificuldades, faça a palavra de Deus ser luz na tua vida. Deus vai mandar anjo e usa a luz que Ele deu para a gente caminhar bem, para a gente seguir bem a vida. Mas não é só isso. Diz assim: e o anjo, tocando do lado de Pedro, lhe despertou. Olha que coisa. Irmãos, não era só a presença do anjo. Não era uma miragem, olhando de longe, aquela coisa linda, diferente de tudo aquilo que eu já vi na vida. Não. Diz a Bíblia que o anjo toca nele. Quando você está numa situação de dificuldade, quando você está na pior, você pode ter certeza que alguém de Deus vai tocar a tua vida. Ele toca. Ele toca. E o toque dele é muito mais do que a mitologia de Midas. O toque dele transforma a vida. O toque dele liberta. O toque dele transforma. O toque de Deus na nossa vida faz a gente despertar para uma outra perspectiva. Mas como se isso não bastasse, o anjo lhe diz, o anjo desperta e diz: levanta-te depressa. Irmãos, o Pedro havia acordado com a luz inundou tudo ali, invadiu tudo aquilo. Ele acorda, mas ele está como que anestesiado, ele está abobalhado, ele não está entendendo direito o que é que está acontecendo. Por um momento ele fica deslumbrado com a maravilha daquela visita angelical e fica apenas e tão somente contemplando quando o anjo o desperta, quando o anjo o chacoalheia, quando o anjo mexe com ele. Que coisa. Sabe, isso daqui é uma advertência para a gente. Nós gostamos da contemplação. Nós gostamos do arrepio. Nós gostamos da emoção boa. Claro que gostamos. Eu gosto, você gosta. Mas sabe, irmãos, é preciso que a gente tome uma atitude. Disse o anjo, despertou e lhe disse: levanta-te. Sabe, irmãos, é preciso que a gente saia da contemplação. É preciso que a gente se levante. É preciso que a gente se coloque de pé. É preciso que a gente faça alguma coisa. Quando a gente está numa situação que parece que não tem o que fazer, Deus arranja o que fazer. Deus manda você tomar uma atitude, Deus toca a sua vida. Várias vezes Jesus, após curar uma pessoa, dizia: toma o teu leite e anda. Jesus dizia: toma teu leite e anda. Jesus Cristo diz para você também: toma, eu estou fazendo um milagre, mas toma. O que você tem por fazer e vai fazer, faz já, faz rápido, faz agora. Sabe, irmãos, você já se levantou para servir a Deus? Ou você é dos tais que só vem a nós o teu reino? Sabe, irmãos, eu estou falando isso, sabe por quê?
Porque tem um monte de gente. Que busca Deus quando a coisa está difícil. E Deus abençoa. E Deus manda o anjo. E Deus quebra as algemas. E Deus liberta a pessoa do cárcere. Mas depois, tchau. Você nunca mais vê o bendito ou a bendita. Desaparecem. Ganham a bênção e perdem o Deus da bênção. Olha só. Na sequência diz, então as cadeias caíram-lhe das mãos. Até então o Pedro estava algemado. Porém, ao se levantar como uma atitude de fé, as algemas caíram das suas mãos e ele foi liberto. Ô meu irmão, há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer o mínimo para a sua própria libertação. Você está preso, você está difícil, você está amarrado, coloque-se de pé. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. É preciso crer para receber a libertação. Crer é um verbo que designa ação, significa uma ação movida pela fé. Você já foi liberto? O que é que te impede de vencer? Sabe, irmãos, prepare-se para o melhor. Aí no versículo de número 8, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele fez assim, e disse ainda o anjo, põe a capa. Ô meu irmão, Deus não quer só te libertar, não. Deus quer te dar muito mais do que você pediu. Deus quer te dar cobertura. Deus quer te dar com abundância. Deus quer te dar proteção. Deus quer te dar abrigo. Deus quer te dar roupa. Deus quer te dar sandálias. Deus quer te dar capa. Deus quer te abençoar. Creia nisso, porque Deus não quer só tirar você do cárcere, não. Ele quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Você é capaz de dizer amém? Ele é capaz de te suprir em todas as coisas. Nosso Deus não é merrequinha, não. Não é Deus que não possa cumprir o que prometeu. Sabe, Pedro, depois de ser liberto, foi grandemente abençoado. Quando o anjo manda ele fazer aquelas coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a servir a Deus e nos suprir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas olha na sequência, o anjo lhe diz, então segue-me. E saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Sabe, se Pedro saísse da prisão por conta própria, achando-se independente do anjo, certamente alguma coisa teria dado errado. Por isso, o anjo mandou que ele fosse seguindo, que ele fosse atrás dele. Isso mostra a necessidade de seguir a vontade de Deus, de deixar Deus conduzir a vida do Pedro. Pedro aprende que agora ele tem só que obedecer. Isso mostra, meu irmão, que quando você está numa situação difícil, tudo que você tem que fazer é obedecer. Muitos problemas são apenas consequências de coisas erradas que nós fizemos antes. Agora você tem que obedecer, você tem que seguir, você só tem que obedecer. Existem pessoas que querem que Deus os siga consertando os seus erros, tomando decisões, e depois quer que Deus os abençoe. Não é assim que tem que ser. A Bíblia ensina
que primeiro temos que agradar o Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem que entregar primeiro a vida, o caminho, os nossos feitos, tudo. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero encerrar a minha palavra. E diz a Bíblia que depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E a porta se lhes abriu automaticamente. E saíram, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando não se pode fazer absolutamente nada, e você toma todas essas medidas que aqui foram expostas, não há porta que resista à sua passagem. Deus vai abrir todas as portas. E diz a Bíblia que sem esforço, diz a Bíblia, automaticamente. Ela abriu automaticamente. Quando Deus está à frente da nossa vida, as portas se abrem. As portas se abrem sempre. Ah, meus irmãos, Deus tem uma bênção muito grande para a sua vida, para o seu coração. Pedro, caindo em si, diz: agora eu sei que o Senhor me enviou, o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a fúria do povo judaico. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Ô meu irmão, o Deus do Pedro é o Deus dessa igreja. O Deus do Pedro é o Deus da sua vida. Pode entender um negócio desse? Eu sou igreja de Jesus. O Deus do Pedro é o Deus da Gláucia, do Joás, do Marcelo, do Iso, do Mica. É o Deus meu e seu. Interessante que eu só citei, não citei a Gláucia. Eu só citei o homem, não, mas citei você a Gláucia, né? Deus fez o que fez na vida do Pedro e pode fazer muito mais na sua vida. Toma, meu irmão, toma essas medidas que o texto nos ensina e veja que ninguém poderá resistir ao poder de Deus a seu favor. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pedro saiu pensando que estava sonhando. Mas ele teve a certeza de que Deus o havia livrado. Deus o livrou completamente dos interesses do rei, da fúria do povo. Pedro, quando chegou à casa onde estavam os irmãos reunidos, eles se assustaram. Às vezes nós ficamos também como quem sonha, e a nossa boca se enche de riso, porque nós somos pegos de surpresa por Deus. Nós não entendemos o que é que está acontecendo de tão maravilhoso. Ô meu irmão, hoje pode ser a sua noite, hoje pode ser o dia que você volte para casa extasiado, por aquilo que Deus vai fazer na sua vida, por aquilo que Ele vai fazer no seu coração, na sua profissão, nas suas emoções, nas decisões que você tem por tomar. Hoje Deus vai fazer algo tremendo, em situações que não tem nada que pode ser feito. Deus está guardando a sua vida. Ore incessantemente, descanse em Deus.
O Senhor enviará o seu anjo para lutar por você. Ele vai iluminar o teu caminho. Ele vai tocar a tua vida. Mas não fique só olhando não, se levante, tome uma atitude. Deus vai te libertar de tudo que te prende. Deus vai jogar as algemas pelo chão. Deus vai abrir as portas. Deus vai te guiar. Nenhum portão vai te resistir. Nenhuma guarda vai te prender. Permaneça na presença de Deus. Cante louvores. Se junte com os irmãos como Pedro fez. Viva na comunhão dos crentes. Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida hoje, meu irmão. Eu quero orar com você. Se você acha que isso é para você, e se Deus de alguma maneira falou com você, e se você deseja ardentemente a bênção que o Pedro teve, fica de pé, eu vou orar com você. Em nome de Jesus. Querido Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, na tua presença. Aqui está a tua igreja, Senhor, te buscando. Eu não sei o que é que aflige o coração do teu povo. É possível que nós estejamos em vida bela e folgada, mas é possível que irmãozinhos aqui estejam gemendo, estejam presos em situações, circunstâncias as mais diversas, em que não se pode fazer nada, senão esperar pela tua libertação. E nós nos juntamos em oração, para que a tua bênção aconteça agora, na vida dessa pessoa que sofre, que angustia, que se deprime, que chora e espera pela tua libertação. Manda agora, Senhor, o teu anjo, manda agora o Senhor o teu anjo, e vá descobrindo os Pedros entre nós, Pai. Vá descobrindo aquelas pessoas que estão esperando ansiosamente por um toque teu. E toca nesta noite, toca, Pai, toca, toca. E opera maravilha, e faz cair as algemas, e abre nesta noite todas as portas, de modo que hoje nós vejamos a libertação acontecendo. Cuida, Pai, para que a vitória seja plena e abundante, em que área for, de uma enfermidade ao resgate do filho. Manifesta o teu poder, aumenta a nossa fé e restaura a nossa vida espiritual. É a nossa oração, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém. Amém. Pode sentar, meu querido. Deus te abençoe. Eu quero convidar os presbíteros para virem aqui para frente, para a gente celebrar a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, esta mesa é do Senhor Jesus, não é da igreja presbiteriana, não é do pastor, não é desta
ou daquela denominação, deste ou daquele segmento denominacional. A mesa é do próprio Senhor Jesus. Esse é aquele momento em que a gente se volta para o altar para consagrar a vida, em reconhecimento àquilo que Ele fez por nós. Hoje, quando buscava Deus aqui no templo, sozinho, num período da tarde, eu estava muito emocionado, dizendo para Deus: Senhor, Jesus lá na oração sacerdotal disse: em favor deles, Pai, eu me santifico. Eu não sei como é que Jesus fez isso, mas Ele já se santificou por mim. Me tira dessa gosma, me tira dessa dificuldade, me ajuda, porque Jesus já se santificou por mim. É um mistério, mas Ele é santo. Eu não entendo, mas Ele fez. E o que Ele fez é completo, é redondo. A salvação que Ele conquistou para mim na cruz, ninguém pode tomar de mim, nem o inferno inteiro. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente. É a promessa de Jesus. Portanto, queridos, este é aquele momento em que a gente celebra essa salvação. Esse é aquele momento em que a gente adora o nosso bendito e eterno Salvador. É nesse momento que a gente vislumbra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para resgatar a nossa vida. E a gente pode celebrar adoração, gratidão, e ao mesmo tempo a gente proclama, enquanto come, os elementos que simbolizam o seu sacrifício. A gente proclama a sua volta, algo iminente, a respeito do que Ele deu alguns sinais que já se cumpriram todos. Jesus pode voltar esta noite, fazer isto em memória de mim até que eu volte. Ele vai voltar. Ele vai voltar. O lençol, a cabeceira, estava dobrado. Portanto, queridos, Jesus está voltando. Participemos da ceia com profunda devoção. Sabe, irmãos, não é um momento senão de regozijo santo. Longe participar da mesa do Senhor sem esse sentimento reverente, celebrativo sim, mas não de forma festeira e barata. Que seja uma festa santa, porque aquele que morreu é santo, e aquele que morreu ressuscitou e ministra nesta noite para as nossas vidas. Vamos ficar de pé? Presbítero Sidney, nos conduz a Deus consagrando o pão e o vinho neste momento, e cada um de nós que vamos participar. Paizinho querido, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós glorificamos o Teu nome por esse banquete, por essa festa, pela Tua presença aqui conosco. Pai, nós estamos cumprindo uma ordenança Tua. Fazer isto em memória de mim, até que eu volte. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome nessa noite, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício.
feito ali na cruz do Calvário. Pai, nós